Já cumprimentou aí quem está pertinho? Já, né? Quem não vi antes, boa noite. Que bom que nós podemos estar reunidos na casa do Senhor nesse dia 1º de março, primeiro domingo do mês. Boa noite para quem está online. A nossa oração é que o Senhor te pegue também e que o Senhor te tome e Ele possa abrir os seus olhos e você entenda o que é o reino de Deus. Amém? Vamos lá então. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Que bom, Jesus, que hoje nós podemos nos sentar à Tua mesa. Que bom, Senhor, que o Senhor nos recebe para podermos estar em comunhão contigo. Nós oramos agora, Pai, para ouvir da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ele possa ministrar o nosso coração e que nós possamos ouvir, entender e compreender a Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Então hoje nós vamos a 1 Coríntios 11, 23 e nós vamos até o verso 30 e vamos meditar sobre a ceia do Senhor. Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, e nós vamos até o verso 30. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Cristo é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormem. Em alguma versão diz que vários que morrem. Amém? Deixa marcado aí na sua Bíblia. E a pergunta que a gente quer tentar responder hoje: existe algum impedimento para que nós possamos participar da ceia? Será que por causa do texto ali da palavra existe alguma coisa que possa me desqualificar para participar da ceia? Alguma prática de vida? Algum pecado? E essa pergunta ela surge porque eu creio que todos nós viemos de um ambiente onde alguém às vezes se levantava para dizer: esse pode participar da ceia, aquele não pode participar da ceia, por esse motivo, por aquele motivo, enfim. E nós chegamos a um ambiente onde as coisas são um pouco diferentes e a pessoa quer colocar a sua vida vamos dizer, encaixar o seu modo de vida nesse novo ambiente que é o reino de Deus.
E eu escuto às vezes as mensagens do pastor Zé Bruno, quem conhece? Zé Bruno, se você acha que eu prego bravo e parece que eu estou irritado e parece que eu estou brigando, ouça o pastor Zé Bruno, aí você vai dizer assim: o pastor Fernando é um santo. E o pastor Zé Bruno, ele diz assim: por que você quer saber qual é a regra? Por que você quer saber qual é a regra? Você quer saber, falas dele, eu estou aqui parafraseando, você quer saber a regra para saber até onde você pode pecar? Você quer saber regra porque você precisa ter regras? E por que você precisa ter regras? Porque a palavra de Deus, ela mostra, querido, que quando o Senhor quis andar no meio do povo de Israel, e eles ficaram com medo, eles disseram para Moisés: não, nós não queremos. Fala você, Moisés, com o Senhor. Nós não queremos, nós temos medo, nós tememos ao Senhor. E quando não havia então uma forma do Senhor governá-los por uma obediência voluntária, por uma direção e por ser guiado pelo Espírito Santo, Deus então começou a estabelecer regras. Amém? Então entenda aqui, ó, quando não há uma direção do Espírito Santo, quando não há uma liberdade do Espírito Santo, quando o ambiente não é dirigido pelo Espírito Santo, então você começa a colocar regras, a impor regras. E o problema da regra é que a pessoa vai ter uma obediência que não é voluntária, vai ter uma obediência, ela vai expressar uma obediência que é uma obrigação. E tudo que a gente faz para Deus não pode ser por obrigação. Você está entendendo? Se alguém precisa te obrigar a viver de uma forma que expresse a sua obediência, se alguém precisa dizer a regra é essa, para que você se guie pela regra, e aí pela regra que se aproxime de algo que seja alguém guiado pelo Espírito, a regra não é o mesmo que ser guiado pelo Espírito. Fez muita confusão? Não é a mesma coisa. Como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter uma obediência voluntária, outra coisa é alguém estabelecer uma regra que expresse algo próximo de que seria a sua vida se você fosse guiado pelo Espírito. E quando alguém vive debaixo de uma regra, a regra se torna o limite de até onde a pessoa pode ir e até onde a pessoa não pode ir. E a pessoa começa a se guiar e se pautar por uma regra e não por uma vida de andar pelo Espírito. Amém? Então a ceia, quando alguém quer saber qual é a regra, então diga para o irmão do seu lado: não tem regra. Mas eu sou falho, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então vamos pegar uma lupa, vamos pegar uma lâmpada, vamos pegar uma lanterna, vamos pegar um farol, vamos pegar um refletor e vamos sair pelas ruas até encontrar alguém que seja santo, alguém que seja puro, alguém que não cometa pecados. E nós vamos voltar para casa tristes porque não há, porque não encontraremos alguém, porque todo aquele, por mais santo que seja, existe contaminação na sua pureza. Por mais que ame, o seu amor também é contaminado. Por mais que obedeça, a sua obediência é contaminada. Você consegue entender? Então, o objetivo da palavra dessa noite não é que você veja, até ali eu posso ir, mas é para você entender, para você ver que os homens que foram convidados para Jesus, para celebrar a ceia, eles não eram perfeitos. E eles não eram melhores do que nós. Nenhum deles era melhor do que você. Nenhum deles pode se dizer: mas eles eram dignos, pastor, eles eram. Então nós vamos ver hoje o quão dignos eles eram. Mas e como que Jesus nos chamou? Então algumas coisas a gente precisa entender. Quando Jesus celebrou a ceia, quem ele convidou para a ceia?
convidou quem? Os discípulos. Ele não convidou a multidão. Ele não convidou os 70. Ele não convidou ninguém mais a não ser os 12. Os 12 foram com Jesus. Você lembra daquele texto? Vocês vão na cidade e vocês vão encontrar ao meio-dia um homem com um cântaro de água. Você já leu isso? Um homem com um cântaro de água. E vocês vão segui-lo. E ele vai entrar numa casa. Vocês vão bater nessa casa. E vocês vão dizer para ele: o mestre nos mandou aqui para perguntar se tudo está pronto. Onde é que vai ser celebrada a ceia? A Páscoa. Então eles ficam assim meio boiando, porque o homem não carregava cântaro de água, quem carregava era a mulher. O homem carregar cântaro de água ao meio-dia era um milagre, mas um milagre em cima de outro milagre. Mas eles foram, e eles encontraram, chegaram na cidade, encontraram o homem carregando água, e eles seguiram aquele homem, e o homem entrou numa casa, eles bateram, e estava tudo pronto, tudo já estava preparado. Amém? Às vezes, a gente fica esperando, quando é que Deus vai fazer isso, quando é que Deus vai fazer aquilo, e aí na verdade tudo já está preparado. O estresse que gera no teu coração, irmão, é porque você não espera que tudo esteja preparado, porque você acha que você tem que fazer alguma coisa, e na verdade quem tem que fazer é o Senhor. E aí quando você exercitar um pouco mais da sua fé, você vai descobrir que tudo já está preparado. Então Jesus foi e encontrou-se com os discípulos, chegaram naquele lugar, e lá eles celebraram o quê? A Páscoa. Presta atenção. Jesus vai celebrar a Páscoa. A Páscoa era comemorada na primeira noite da festa dos pães ácidos, dos pães sem fermento. Está aqui, está acompanhando? A festa dos pães ácidos era de 7 dias. O primeiro dia era Páscoa. Depois, os outros 6 dias, seguia a comemoração, seguia a festa. Então, Jesus se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa. Tá, pastor, mas o senhor disse que era a ceia. Não, vamos começar, vamos lá. Então, ele primeiro celebrou a Páscoa, o jantar de Páscoa, a ceia de Páscoa. Porque a palavra, quando ele fala de Jesus, ela diz assim, Jesus diz assim, ó, vocês pensam que eu vim para anular a lei, para desfazer a lei? Não, eu vim para cumprir a lei. Então ele tinha que cumprir a lei. Jesus era judeu, tinha uma descendência judaica, todos os discípulos eram judeus, e Jesus tinha que cumprir a lei. Então ele celebrou a Páscoa, comeram o jantar de Páscoa, e depois da Páscoa, depois de ter cumprido todo o ritual da Páscoa, agora Jesus vai estabelecer e vai ensinar a nova aliança. Porque na Páscoa, no alimento da Páscoa, não era pão e vinho. Amém? O alimento da Páscoa era pão, e junto havia um prato com ervas amargas e mais algumas coisas, onde eles molhavam o pão e comiam. Amém? Você lembra que quando Jesus fala de alguém vai me trair e tal, e aí ele diz, aquele que vai servir junto comigo, que vai comer junto comigo, que vai molhar o pão junto comigo, esse é o que vai me trair. Aí Jesus pega o pão, molha naquele prato que tem molho de ervas amargas e todas que simbolizam a escravidão do Egito, o fim da escravidão do Egito. Ele pega, molha o pão e dá para Judas e diz para ele, agora o que tem que fazer, vai e faz. Terminado isso, Jesus agora vai celebrar a ceia. Amém? Agora ele vai apresentar uma nova aliança. Ele vai apresentar uma nova aliança. Agora, esses
esses homens eram perfeitos. Olha que coisa interessante. Jesus vai celebrar a primeira ceia. Jesus vai estabelecer a lei e o ensino da ceia. E nessa primeira ceia, esses 12 homens que foram chamados para celebrar a ceia, embora haja uma discussão que Judas tomou ou não tomou, participou ou não participou, não vou nem entrar nesse mérito. A questão é que esses 12 homens que foram chamados para celebrar a ceia não eram perfeitos. Vocês querem ver o que esses homens aprontaram? A gente vai ler alguns textos. Vamos lá. Demonstraram falta de fé. A gente vai ler texto depois. Um entendimento muito lerdo para entender, compreender as coisas que Jesus falava. Orgulho, Jesus. Covardia, dúvidas, briga por poder. Quando Jesus começou a falar do reino, começaram a brigar, mas eu quero ser tal coisa lá no reino. Eu quero que eu tenho uma mãe que teve coragem de dizer, bota meu filho, um na sua direita, outro na esquerda. Impulsividade. E a maior, essa todos cometeram o mesmo erro, abandonaram a Jesus. Todos eles. Vamos ao texto então. Mateus 17, 19. A gente vai ler alguns textos, eu não vou ler todos, nós vamos ficar lendo, mas eu vou ler alguns e se ver que fica muito demorado, eu leio aqui e você presta atenção. Mateus 17, 19 e 20. A questão é, um pai trouxe um filho para ser liberto, o filho estava endemoniado. Trouxe para os discípulos. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então o pai traz para Jesus. Olha, eu trouxe aqui para os seus discípulos e eles não conseguiram libertar o meu filho. Aí Jesus vai lá, ora para o rapaz, o rapaz é liberto. E aí, depois, quando não tinha ninguém, os discípulos chegam para Jesus. Aí então, os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? 20. E ele respondeu: por causa do quê? Pouca fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Algumas vezes Jesus diz assim, ó, então seja feito conforme a sua fé. Então se você ora por alguma coisa, pelo menos você precisa crer que Deus está se movendo na sua oração. Você está orando a palavra, embora seja algo que seja difícil para você, embora seja algo que você não está acostumado. Mas você, irmão, a fé, ela não é lógica. A fé, assim, não tem lógica naquilo que a fé realiza, não é? Não é que você viu 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5 mil pessoas. Isso não existe. Não alimenta nenhum adulto, que dirá 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Então não existe lógica. E quando a gente ora por alguma coisa, a gente precisa crer. Amém? Fala para o irmão do lado, você precisa crer, irmão. Porque as palavras, elas precisam sair de dentro de nós, precisam sair pela nossa boca, elas precisam expressar fé. Elas não podem ser palavras jogadas ao vento. Quando o homem trouxe o filho, os discípulos não conseguiram libertá-lo, e Jesus foi lá e deu uma ordem, o menino foi liberto e tal. Aí eles ficaram intrigados com aquilo, e eles foram perguntar para Jesus: por que, Senhor? E Jesus, irmão, eu acho legal Jesus não tem motivo para nos poupar de alguma coisa. Então Jesus foi tipo corte da Tramontina, porque vocês não tinham fé, porque a fé de vocês era muito pequena, porque vocês não tiveram fé, vocês não creram que o menino podia ser liberto, por isso que ele não foi liberto. Então esses homens que as pessoas dizem, eles duvidaram. Você lembra da tempestade? Jesus, eles brincando e chorando, desesperados: Senhor, socorro, nos sacode, Senhor, nós vamos morrer. E aí Jesus é acordado, Jesus está dormindo, Jesus está descansando. E aí a primeira coisa que Jesus fala para eles é o quê?
Homens de pequena fé, homens de pouca fé, homens de pequena fé. E Jesus repreendeu o vento, acalmou a tempestade, todo mundo ficou tranquilo, mas ele já deu a letra. A fé de vocês é muito pequena, vocês não têm fé, a fé é muito pouca. Outra situação, Marcos 8,17. Marcos 8,17 ao 21. Vamos lá. Ao notar a discussão é a seguinte: o pão, Jesus mandou dar o pão e eles ficaram naquela discussão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não tendes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado. Permaneceis com o coração duro. É Jesus que está falando. Vocês têm um coração duro. Tende olhos e não vedes, possuem ouvidos e não escutais. Não vos recordais? Quando dividiu 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? Eles afirmaram: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que Jesus concluiu: então ainda não compreendeis? Vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, o coração de vocês é muito duro, a mente de vocês é muito fechada, vocês ainda não entenderam que no reino de Deus nada é mais natural do que o sobrenatural. O reino de Deus não tem lógica, querido. Não existe lógica no reino de Deus. Deus faz o que faz porque Ele quer fazer e pronto. Se Jesus disse vai e faz, você vai e faz, irmão. Se Jesus diz na sua palavra, creia. Se Jesus diz vai dar, pronto. Não tem outra conversa. Se a gente começa a questionar, mas e como que vai ser? E de que jeito que vai ser? Mas e por onde que vai vir? E como é que Deus vai prover? E como é que Deus vai fazer tal coisa? Não importa, irmão. Não importa. Você lembra que a viúva de Sarepta, quando Elias chegou lá e disse para ela: vai lá e prepara para mim um pão. E ela diz assim: não, eu só tenho mais um pouco de farinha que eu vou fazer para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos esperar para morrer. É a viúva de Sarepta, né? Aí ele disse assim: não, você vai lá e primeiro faz para mim. Ou seja, ela excluiu completamente: não, primeiro é eu, depois é a obra, depois é o profeta, depois, primeiro eu. E aí Elias, como é que eu vou dizer, ele recondiciona a trajetória dele. Não, você faz assim. Daí ela foi e fez primeiro para Elias, e aí houve multiplicação. E não faltou a farinha, e não faltou azeite, e Deus proveu. Tem a esposa do sacerdote que colheu, que guardou numa caverna 50 sacerdotes, que diz a história que ele ficou pobre cuidando desses homens. Então ele morre. E quando ele morre, a esposa vai falar com Eliseu. E ela diz: meu marido morreu. E você sabe que meu marido era um homem temente a Deus, que fez isso, fez aquilo. Agora eu estou endividada. Está vindo alguém que vai levar os meus filhos para serem presos e escravos para trabalhar, para pagar a dívida do meu marido. E Eliseu diz: mas o que eu tenho com isso? E ela diz: você lembra do meu marido? E então Eliseu dá uma ordem para ela: vai e pegue vasilhas, muitas vasilhas. O que Eliseu pediu para ela? O que ele pediu? Vasilhas, muitas vasilhas. Então ela foi, juntou muitas vasilhas, com toda a vizinhança, pediu. Daí ela voltou: o que eu faço agora? Então agora você vai, você tem azeite lá, tem um pouco.
Então agora você pega e você vai encher essas vasilhas. Existe lógica nisso? Não, ela tinha pouco azeite. Tinha pouco azeite. Mas ela creu. Ela creu. Ela não questionou, ela não ficou perguntando, o que vai acontecer? Não, você vai e enche lá as vasilhas. Então ela pegou e foi enchendo, uma, duas. E quando tinha vasilha vazia, tinha azeite descendo. Quando ela encheu a última vasilha, o que aconteceu? Parou de descer óleo. Aí ela ficou, e agora? Voltou lá no profeta. O que eu faço agora? Agora você vai, vende o azeite, paga a dívida e vive com o resto. Ela foi, vendeu azeite, pagou a dívida e viveu com o resto. Então, se a gente não tiver cabeça, não tiver coração, não tiver fé para entender que as coisas de Deus elas são sobrenaturais e que Deus vai trabalhar de um jeito que nós não conseguimos entender, como que o azeite encheu todas essas vasilhas, como que a farinha da viúva se multiplicou, como que Jesus fez isso ou fez aquilo, como é que a água se transformou em vinho. A gente quer uma resposta lógica, a gente quer uma resposta científica. Se a gente não crê numa resposta científica, a gente é chamado de negacionista. Então, irmão, seja um negacionista, creia no Senhor, creia no impossível, não questione, creia no possível, creia no Senhor, não seja bem questionador. O que mais? Lucas 9, 46 ao 48. A discussão desses homens. Esses homens duvidaram, questionaram, brigaram, ofenderam. O que eles dizem lá? Emergiu entre os discípulos, uma discussão sobre quem entre eles seria o maior. Uma discussão bem evangélica. Qual era o maior? Vamos pedir aqui. Mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. Quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Eu falei antes sobre regras. Um dia eu estava conversando com um casal. O casal queria saber como é que funcionava no reino. E a pergunta era: pastor, quando a gente briga, quem é o maior? Quem é o que tem que pedir perdão? É o que comete o erro, né? Quem é o maior? Quem é o menor? Eles queriam saber isso para fazer conforme o reino. Irmãos, a gente precisa de regra, a gente não precisa do reino. Então ele disse: não, o maior é o que primeiro pede perdão. Pode não ser o que tem culpa. Pode não ser o que tem culpa, porque às vezes não tem nada, mas ele reconhece. Aí eles me olharam e ficaram muito tristes, o casal. Ah, é? Isso é. Ah, então tá. Aí acabou o assunto. Esses homens estavam brigando. Quem era maior? Quem tinha mais poder? Quem fazia mais coisas? Queriam medir. E aí Jesus disse: então tá. Então o maior que é o menor, o menor que é o maior. No reino, quem dá é o que ganha. Você entendeu? Quem dá é o que ganha. Quem perdoa é o que recebe. Então é invertido daquilo que a gente estava acostumado a viver. Outra coisa que o Evangelho fala em João 18:10, a impulsividade. Pedro era um homem impulsivo e violento. E eles eram, da onde que Pedro termina de tomar uma ceia? Olha lá, termina de tomar uma ceia na mesa com Jesus. O que Pedro faz? Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou a tabainha e feriu o sumo do sacerdote, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Como que alguém, irmão, vamos se situar, como que você vem aqui no culto de ceia, e ali fora,
depois do culto de ser, você chorou no lindo, estava cheio do Espírito Santo, alguém se atravessa no seu caminho, e não sei da onde você puxa um facão, e você quer degolar alguém, e o cego foi rápido, a ponto de virar a cabeça e só arrancou a orelha. Esse é o quadro. O que você acha? Da onde que Pedro tem uma espada, irmão? Da onde que Pedro está lá, saiu de um culto cheio de Espírito Santo? Da onde que Pedro me aparece com uma espada e só não matou o camarada, porque o camarada foi ligeiro, e aí Jesus teve que ir lá juntar a orelha do cara do chão, botar no lugar e dizer para Pedro: Pedro, não é assim, Pedro. Guarda essa tua espada, Pedro. Olha outra coisa interessante, irmão. Olha outra coisa interessante. Você lembra que Jesus chegou em Samaria e eles brigaram com Jesus e eles xingaram Jesus e agrediram Jesus. E aí veio João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e eles disseram para Jesus: Jesus, chega aquela confusão e o povo querendo apedrejar Jesus. E aí Tiago diz assim: Senhor, vem cá. O Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar esse povo aí? O Senhor quer? Deixa Jesus. E aí Jesus disse: que é isso? Que é isso? Vocês não sabem. Vocês não entenderam nada ainda. Olha só o que eu vou dizer. Pior do que um crente que não sabe a autoridade que tem e que não consegue se posicionar para orar quando ele precisa se posicionar e orar, ao invés de lutar e guerrear, ele fica encolhido, fica com medo, e ele não consegue se defender. Pior do que isso é um crente que sabe o poder que tem e que quer usar o poder que tem para atacar, para agredir e para ofender o outro, para matar o outro, porque ele é crente e sabe que se ele orar pode descer fogo do céu e matar aquele outro. Pior do que um que não sabe como orar é o que sabe como orar e começa a fazer oração feiticeira, quebrar a perna um, para matar o outro, para prejudicar o outro, para destruir o outro, porque ele sabe a autoridade que tem. Ele não entende, mas aí Jesus tem que dizer para essa pessoa: para aí, meu filho, você não entendeu nada ainda. Nós não somos dessa galera aí. Então eles queriam orar, eles eram chamados filhos do trovão. Os filhos do trovão. E eles queriam orar para Jesus: vamos descer, vamos matar essa turma aí, Jesus. Já resolvemos isso aqui agora. Agora já vamos resolver. Ora, onde é que já se viu desrespeitar Jesus? Já vamos fritar tudo já. Jesus tem que dizer: para, irmão, para aí. Relaxa, não é bem assim. Irmão, nós não somos dessa turma aí. Nós não somos desse jeito, não. Outra coisa então que aconteceu. O último texto que eu quero ler hoje. E aí eu vou encerrar. Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Todos eles abandonaram a Jesus e fugiram. Esses foram os homens que Jesus chamou para celebrar a ceia. Aí você está dizendo: ah, mas então eu posso ir mais longe. Eu estou aqui me cuidando para não fazer umas coisas. Eles fizeram tudo isso aí, Jesus chamou para ceia. Eu posso fazer umas coisas e tal. Não, querido, sabe o que a gente aprende aqui? Que é isso que a gente precisa entender. A ceia, o ensinamento principal, o ponto principal da ceia, não é quão dignas são as pessoas que são chamadas para celebrar a ceia. Quão santas elas são, quão perfeitas elas são. Porque esses homens que foram chamados por Jesus para tomar a ceia, eles cometeram falhas, pecados terríveis. Até que eles foram cheios do Espírito e aí a vida deles foi alinhada. E a vida da gente, irmão, enquanto a gente não é cheio do Espírito, talvez aconteça isso com você, irmão. Você
entrar na carne e querer orar para matar alguém. Talvez aconteça, irmão, você não sendo cheio do Espírito, que você comece a discutir com o irmão e querer saber quem é o maior e quem é o melhor. Se você não for cheio do Espírito, irmão, é bem provável que você ore e nem creia naquilo que você está orando. Se você não for cheio do Espírito, não deixar o Espírito Santo alinhar o seu caminho, é bem provável que você também negue a Jesus, que você traia Jesus, que você troque Jesus por qualquer coisa. É bem provável, querido, se você não for cheio do Espírito Santo, você saia por aí com um facão, decepando a orelha dos seus desafetos, porque você ainda não está cheio do Espírito. Mas no momento em que você for cheio do Espírito, e o Espírito Santo alinhar a tua vida, e pôr em ordem a tua vida, e colocar a carne no seu devido lugar, essas coisas elas vão sair da sua vida. Então a ceia não se trata de quão perfeitas são essas pessoas. A ceia se trata de quão grande foi a graça de Deus, a ponto de chamar esses homens para sentarem-se à mesa com Jesus que não tinha pecado, com Jesus que era santo, santo e santo, que foram convidados para estar com Ele, embora fossem homens cheios de pecado, cheios de coisas que desagradavam a Deus, mas a graça de Deus alcançou aqueles homens, e por causa da graça de Deus que alcançou aqueles homens, Jesus os chamou para sentar-se à mesa com eles, e repartiu o pão com eles, e deu a eles a graça e a oportunidade de participar pela primeira vez na história da humanidade da ceia do Senhor, e de entender o que aquele pão significava, e de entender o que significava aquele suco, aquele vinho, e simbolizava os elementos da ceia, que eram os elementos da nova aliança, que o pão representava o corpo de Cristo que seria moído, e que o vinho representava o sangue de Cristo que seria derramado, e que nós, como celebramos a ceia, devemos entender isso, porque se nós não entendemos isso, nós estamos pecando contra o Senhor, porque é isso que Paulo fala no começo. Aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, esse está pecando contra o Senhor e será julgado por Ele. Não é, querido, se você mentiu, se você enganou, se você se estressou, talvez hoje ainda você bateu um pouco e brigou com sua esposa, com seu marido, talvez hoje ainda você quis pegar alguém pelo pescoço, talvez hoje alguém não decepou a cabeça de alguém porque o facão não estava perto, talvez hoje ainda você cometeu alguma coisa que agora você está aí se sentindo culpado e indigno de ser para a ceia, mas Jesus está dizendo: eu estou te convidando, deixa, meu filho, daqui a pouco o meu Espírito vai estar te guiando, essas coisas não vão fazer parte da sua vida. Mas você se arrepende, pede perdão, realinha, volta atrás, te conserta, pede perdão, aprende, cria, assume uma nova vida, uma nova mentalidade em Cristo. Você está entendendo? A ceia, ela mostra, irmão, que se você pecou, quem pecou? Deixa eu ver quem pecou. Oh, Jesus. Você não levanta a mão, você já está pecando. Porque aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Amém. Você pecou, irmão. Amém. Glória a Deus. O que você tem que fazer? Se arrepende e volta atrás. Pronto. Deu. Acabou. Não vai dormir com a cabeça cheia. Não vai dormir estressado. Não vai dormir cada um virado para um lado na cama. De birra. Cada um amarra o burro de um lado. Não. Resolve logo isso aí. Pronto. Vai lá. Dá uns beijos, dá uns abraços. Pede perdão. Tá? Você conhece? Coisa boa. Não vai dar naquela dica não. Pronto. Você está entendendo? Volta atrás. Reconhece. Pede perdão. Deixa Deus ganhar a tua vida. Deixa Deus curar. Talvez o teu coração está doente, irmão. Talvez o teu coração está enfermo. Talvez você é uma pessoa que nunca soube o que é amar. Então agora você tem dificuldade de lidar com o amor. Ou às vezes você tem um coração tão ferido que alguém faz alguma coisa para você e você acha que alguém está fazendo algo que é para te ferir, e a pessoa não está nem sabe que fez alguma coisa e você se sentiu ferido, porque o problema não é a pessoa, é você. Você está entendendo? Deixa Jesus curar esse coração aí, irmão. Deixa Jesus restaurar. O que a gente aprende com esse texto? Com todas essas coisas que a gente lê hoje, que a gente fica chocado, vendo como eram esses homens que Jesus chamou para sentar-se à mesa.
Jesus usou homens improváveis, homens tão humanos quanto eu e você. Homens tão humanos quanto eu e você. Mas a partir do momento em que esses homens estão cheios do Espírito deles, como é que entenderam o que eles não conseguiam entender, eles compreenderam o que não conseguiam compreender, que Jesus ele vem depois de ser ressuscitado, encontra eles num ambiente fechado, escondido, apavorado. A palavra de Deus, Jesus soprou sobre eles o entendimento, e então eles começaram a entender. E a partir do momento em que esses homens entenderam, a partir do momento em que seus olhos começaram, eles passaram agora a ver e enxergar, porque eles viam, não enxergavam, não entendiam, não compreendiam, eles ouviam, mas não entravam no coração. A partir do momento que eles entenderam, esses homens foram aqueles que depois, todos eles, com exceção de João, morreram como mártires. Ninguém se torna mártir de alguma coisa que não crê, de alguma coisa que não foi ativada no seu espírito pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Então, se você, irmão, não é aquele nível uau, o teu nível de espiritualidade não é uau, que as pessoas olham e dizem uau, como a pastora disse, Pedro passado, a sombra dele curada. Quando você passa, o que acontece? Pastor, não acontece nada, amém, irmão, não tem problema. Não tem problema. Se você olha para o seu nível espiritual e você fica triste porque você não tem entendimento, fica triste porque você não é isso, porque você não é aquilo, amém, irmão, glória a Deus. Agarre no Senhor, vai em frente, vai orando, vai buscando, continue crescendo, mas não se acomode no pecado. É isso que você tem que ter. E não se acomodar numa vida fria, numa vida morna. Porque o problema do morno é ele achar que é quente. Ele não é quente, ele é o morno. Ele é mais quente que o frio, mas ainda não é quente. Não se acomode. Se você não é o ó, amém, irmão, mas continue buscando, continue crescendo, continue se policiando, continue indo para a cruz. Que ninguém se imponha para você qual é a regra, porque você não precisa de regra, você precisa do Espírito Santo. Você precisa de uma obediência voluntária, você precisa se entregar, você precisa que Deus sopre o entendimento sobre o teu coração, para que você possa ouvir, entender, crer e viver essa nova vida com o Senhor. Amém? Vamos celebrar a ceia, vamos ficar de pé, vamos orar. Você precisa entender, querido, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a ceia é sobre Cristo. Não é como se eu sou aprovado, eu não sou aprovado, porque Jesus diz fazer isto em memória de mim. Então hoje, o que de melhor você pode fazer? Talvez passou um filme aí na tua mente, você diz, meu Deus, mas essa lista toda aí, alguns desses aí eu já fiz. Talvez seja pior. Então hoje é um bom dia para a gente se arrepender e da gente orar, pedir perdão ao Senhor e da gente pedir que o Espírito Santo guie a nossa vida para que a gente consiga viver o nível que Deus quer que a gente viva. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Senhor, a Tua palavra nos mostra que os homens que foram chamados para celebrar a ceia contigo não eram perfeitos, não eram homens diferentes de nós, eram homens que depois foram cheios do Espírito Santo e que abandonaram todas as coisas que os desqualificavam. Talvez na nossa vida, Senhor, existam hoje coisas que nos desqualifiquem. A nossa pouca fé, a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, a raiva, a ira, a briga por poder, o descontrole, o medo, tantas outras coisas, Senhor, que pode estar no nosso coração hoje, que ficam entravando o nosso caminho, impedindo que a gente viva
viva uma vida plena na tua presença. Senhor, nós queremos pedir perdão a ti hoje. Perdão pelos acessos de raiva. Perdão porque muitas vezes descontrolamos a nossa língua e falamos o que não devemos. Perdão, Senhor, porque às vezes brigamos por um poder e um lugar de honra e queremos ser reconhecidos, e nós não precisamos ser reconhecidos pelos homens, mas por ti. Senhor, perdão se na nossa casa às vezes há discussão, há gritaria, há discórdia. O ambiente que devia ser um ambiente puro e santo é um ambiente de contenda e de discórdia. Perdão, Senhor, se não conseguimos ter um testemunho de vida capaz de atrair para o nosso lado aqueles que ainda não se converteram. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, se o nosso nível não é o nível que deveria ser, mas nós queremos seguir em frente, nós queremos continuar sendo moldados por ti, guiados por ti, tratados por ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não precisar ser explosivos a ponto de querer matar alguém. Ajuda-nos, Senhor, a controlar a nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, a controlar a nossa língua. Ajuda-nos, Senhor, a controlar as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para ti e a crer que o Senhor sempre tem tudo preparado. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ser para a ceia. Nós queremos nos sentar contigo. Queremos compreender o teu sacrifício. E queremos, Senhor, sim, viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Senta aí, querido. Nós vamos celebrar a ceia. Todos nós vamos participar da ceia. Todos nós. Grandes e pequenos. Todos vamos comer do pão e todos vamos beber do cálice. Os irmãos vão passar aí no seu lugar. Você vai ver se está aí o pão, se está aí o suco. Espere para que todos nós juntos vamos participar. Se você quer tomar a ceia com alguém, precisa sair do seu lugar, saia. Precisa se deslocar do seu lugar, se desloque. Chega perto de alguém. Chega perto da pessoa que você quer tomar a ceia. Se é alguém da família, se é alguém, enfim, fique à vontade. Glória a Deus. Você que está em casa, corre lá, pegue o pão, pegue o suco. Se não tiver pão, que substitua o pão. Se não tiver o suco de uva, substitua o suco de uva. Não tem problema. Corre lá. Prepare que nós vamos orar, nós vamos abençoar. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Todos estamos servidos, fique de pé. Numa outra oportunidade a gente vai falar do pão, vai falar do vinho, do suco. Por que eles representam Cristo? E um outro dia. Amém? Vamos orar. Pastor, aqui, pastor, a senhora tem um convite? Pastora Márcia, a senhora está sendo chamada. Que isso? Vamos abençoar. Pai amado. Que bom, Senhor, que nós podemos nos sentar à tua mesa. Somos tão indignos. Na verdade, nós não merecemos, Senhor, que é a tua graça, que é a tua misericórdia, que é a tua compaixão. Nós agora abençoamos este pão e nós agora abençoamos este cálice, este suco. A tua palavra diz, Senhor, que comemos verdadeira carne e bebemos verdadeiro sangue. E que ao participarmos deles, que a tua graça, a tua virtude, a tua unção, o teu poder venha sobre nós, fortalecendo o nosso corpo, curando nossas enfermidades, fortalecendo o nosso espírito, Senhor, e manifestando sobre nós a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então você que vai participar da ceia, alguém oferece um pão,
E vamos beber. Você pode beber? Glória a Deus. Se você quiser ter ideia para orar aqui em pé, se quiser sentar, se quiser ajoelhar, eu não sei Deus. Esse é um momento importante de gratidão ao Senhor pela graça e oportunidade de juntos nos sentarmos aí com a mesa, Ele não nos negar a ceia, apesar de nossos pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque mais um mês estamos entrando no terceiro mês do ano de 2026 e estamos mais uma vez sentados à tua mesa, mais uma vez celebrando a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos recusa, porque o Senhor não nos acusa. Quem acusa é Satanás, ele é acusador. O Senhor nos recebe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica de tudo aquilo que é pecado quando nós nos arrependemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa casa, por este lugar que o Senhor nos dá, onde podemos nos reunir e onde podemos ouvir da Tua palavra e do Teu reino. Que o Senhor continue nos guiando nesse novo mês que agora inicia. Que o Senhor continue tomando nas nossas mãos e nos conduzindo na nossa caminhada de fé. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Senhor. Por todas as coisas nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço aí. Amém. Glória a Deus. Sente aí, querido. Antes de encerrar a transmissão, nós vamos no próximo sábado vai recomeçar, vai iniciar a temporada 2026 do projeto Mulheres Boa Conduta. Já descansamos, já abastecemos as baterias, apesar de que às vezes no primeiro sábado já vai tudo de volta, mas próximo sábado às 12h30 a gente vai recomeçar as atividades. Esse primeiro sábado é um sábado de integração. A gente vai fazer as inscrições, a gente vai explicar como é que funciona, vai ter palavra, a gente vai tentar levar alguém para conversar com as crianças, para fazer uma palavra para eles, e vai ter lanche, enfim, vai ter aquilo que Deus vai nos proporcionar a oportunidade de fazer. Então o pessoal já está tudo pronto, está tudo alerta, né? Michael, a Panda, vai lá, a Panda, o Michael, a Camila, Charlene, Hildo, Nara, Thales, Rafael, a Janice. Se alguém mais quiser ir, quiser se prontificar, irmãos, assim, ó. Ah, mas o projeto é de futebol, eu não jogo futebol, eu também não jogo, eu também não sou atleta, mas a gente pode servir de outras maneiras. As meninas servem preparando lanche, servindo lanche. A gente precisa entender, irmãos, que lá no projeto a gente exerce paternidade. A gente exerce paternidade. E para aqueles meninos, os homens que estão ali, Thales, o pastor, Rafael, os homens agora do Israel, eles acabam se tornando, irmãos, assim, um modelo. Porque muitos deles o pai está preso, a família é uma família desestruturada e o projeto exerce paternidade. As mães às vezes são problemáticas, então as mulheres que estão lá exercem a paternidade também, para eles terem uma noção de que talvez a vida deles seja muito conturbada, mas não precisa ser. Deus pode mudar as coisas na vida deles, eles podem ter uma busca por uma vida melhor, que eles não encontrem só na droga, as drogas, na prostituição, na violência, no rumo para a vida. Eles saibam que Deus pode colocar-nos numa vida diferente. Então por isso que é importante a gente estar lá, ouvir, ter paciência, mesmo quando as crianças às vezes elas estressam, a gente
respira fundo e trata com jeito, com respeito, com cuidado. Em último análise, daí a gente pede, deu para ti. Mas senão a gente vai contornando, tentando contornar, para que nenhum deles seja excluído. Nem deles seja excluído. Porque outra coisa que complica um pouco, irmãos, porque muitos deles não tem limite, não tem regra. Os pais vão para a rua porque não aguentam ficar em casa, vão para a rua. E aí eles chegam num lugar onde tem que ter regra. Sim senhor, não senhor, respeito, não tem briga, não tem desrespeito. Então alguns têm dificuldade de lidar num ambiente onde começa a ter regras. E a gente vai ensinando para eles com calma, com jeito, e Deus vai nos abençoando, amém? Nossa semana, lembre de orar por isso, interceda por isso, interceda pela equipe que vai estar lá. Se você não faz parte da equipe e quiser ir lá ajudar, até a Eliane também, esqueci da Eliane, né, Eliane também. E a gente vai estar lá então a partir de 11h30 começa, então a gente chega antes, organiza tudo e vamos lá ver o que o Senhor vai estar lá também, Juliana? Amém? Vai começar? Amém? Então a gente vai fazer. Pastor, mas eu queria fazer outra coisa. Então, irmão, você tem que orar e ver o que você pode fazer. Eu não quero participar do projeto. Amém? Irmão? Você não é obrigado a participar do projeto. Amém? Você não é obrigado. O projeto é, vamos dizer assim, é a forma que Deus proveu para a gente expressar misericórdia e compaixão. Não podia fazer qualquer outra coisa, podia ir lá no asilo, podia fazer. Mas Deus nos entregou o projeto, e é o projeto, amém? Amém? Então a gente vai encerrar ali, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Deus abençoe você que está em casa. Em nome